Boa tarde. Podemos dar início à sessão 3. So, in this section, we will have two communications and after an invited lecture or keynote lecture, and the subjects are diverse. We begin, of course, all related to earthquakes, but we begin with a communication about the earthquake of Arraiolos. So I will present. Well, the name of the first communication is three-dimensional crust image of Arraiolos aftershock sequence, earthquake of magnitude 4.9 in Alentejo region, Portugal. The authors are Hamac, Vachilala, Borges, Dias, Rio, and Bezegut, and it will be presented by Inês Hamac. So Inês, you can start. Okay, so hello everyone. Thank you for having me here today. So I will be presenting today the project that I've been working on during this first year of PhD, which is related to obtaining a three-dimensional crystal image of the aftershock sequence that have been recorded after the main shock occurred in Arraiolos in 2018. So I will begin this presentation by introducing the region of study and the dataset that we've used. Then I will present the previous studies that have been made in the region and their discoveries. Before showing the expectations that we had from the second stage of seismic tomography, I will show the preliminary results that we've obtained from the first month of records of the aftershocks records. Then I will show the results that we've obtained from the second stage of the seismic tomography during the 6 months of records of aftershocks. Then I will achieve this presentation by talking about what we are looking forward in the future and what we can conclude from the second stage of study. So let's have a look now on the region of the study. Well, an earthquake occurred in Arraiolos on the 15th of January 2018. This main shock has recorded a magnitude of 4.9 and has been located in a depth of 10 kilometers. After the main shock occurred, 34 temporary stations were implanted in the region. We count 13 broadband stations and 21 short period stations that has recorded an amount of 437 aftershocks during a period of 6 months. So in this study, we are going to be inverting this aftershock sequence in order to obtain a 3D velocity model, so a distribution of velocity in all directions, in order to better understand what is happening in tectonical context. So basically here we are going to invert a number of 5,829 P and 6,435 S travel times that are going to be calculated from the records from all the stations. What we have to know is that the RMS is an important parameter that is going to reveal the quality of the inversion. And in the beginning of the inversion, the value of this RMS was about 0.085 second for P waves and 0.13 second for S waves. What we are expecting from those values is to decrease during the inversion until reaching lower values at the last iteration. So we are going to see if we reach this expectation. Now let's talk about the previous studies that have been made in the region and their discoveries. Well, if we talk about the geology of Arraiolos, we know that it's basically mainly characterized by Variscan orogeny features that appears here in pink colors. Moreover, some studies have mapped some faults which are not responsible for the seismicity of the region. We find difficulties to find a good correlation between aftershock distribution and outcropping faults because of the slow plate deformation observed in Portugal and in this region. So nevertheless, a study made by Araujo have mapped two strike-slip faults, which are Ciboro and San Gregorio faults, that are intersecting in Aldeia de Serra, which is showing a reverse focal mechanism. So we would like to better understand what is happening in terms of tectonic processes by providing a 3D velocity model that is going to show what is happening in the crust. So let's now talk and show the preliminary results that we've obtained from the 1 month of records by using Latosh program. So here we are going to be inverting an amount of 370 aftershocks
that have been recorded during a period of 1 month by. So here we have to know that the broadband stations were not used because of GPS problems. What we have to know also here is that for all the inversions, we are going to be using Lotos program, which is a program that had been created by Ivan Kulakov in 2009. This program allows a simultaneous inversion between 3D velocity model and sources location at the same time. And it is based on an iterative method, which means that 3D velocity model is going to be improved iteration by iteration and the sources location as well. So here we choose two cross sections that are crossing the aftershocks agglomeration. Also, we have to know that the software is going to select the area of the best ray coverage, which is way smaller than the area that we wanted to explore. So preliminary results have shown that beneath the surface in the agglomeration of aftershocks, we can observe positive P anomalies and negative S anomalies. So we clearly have here an anti-correlation between P and S velocity anomalies that can suggest either the presence of rock with specific properties or fluid content. But this has still to be explored in more details and confirmed with previous studies and studies that are currently conducted. Despite the results that we've obtained here, we had a bad ray coverage. So if we have a look on the ray distribution of P and S waves within a depth that goes from 5 to 9 kilometers, we can see that we have a concentration of rays in the center of the area and no information in the edges of the area, which is going to reveal a poor resolution there. So we have to fix this issue. To fix this issue, we thought about integrating additional aftershocks and stations, so local events. And let's see what was our expectation before showing the results that we've obtained. So obviously the first expectation was to increase the ray density in the region in order to cover the entire area and to obtain a 3D velocity model that is going to be more accurate and more reliable. Within this model, we would like to target in more details the seismogenic zone and to relate it to geological features in order to better understand what is happening in terms of seismic activity and tectonic processes. So let's have a look now on the results of the tomographic inversion using still Lotos program. So here I will briefly remind that here we are going to invert an amount of 437 aftershocks that has been recorded during a period of 6 months by 34 temporary stations. So we use here Lotos program to invert. We still have here the same size of the area because still we have an agglomeration of aftershocks in the center of the area, and the software is going to select the area of the best ray coverage. So after inverting this aftershock sequence, we've obtained those results. So we can clearly see here that the velocity distribution is way better than the first stage of study by adding more aftershocks and more stations. We have a better coverage of velocity distribution, especially nearby the surface, and the anomalies are well defined and well resolved. Moreover, we can observe beneath the section 2A, 2B that the aftershock distribution is beginning to show a slight trend, and in this local concentration of aftershocks, we still have and we still can observe an anti-correlation between P and S velocity anomalies that is showing positive P and negative S. So we have here, we can observe a high VPVS ratio in that regions and other ones. And here is still suggests the presence of rocks with specific properties, but we have to explore this in more details. So now let's have a look on the RMS evolution from the first to the last iteration. The RMS, as I said previously, is a parameter that is going to reveal the quality of the inversion. So if we have a look on the graph that is showing the evolution of this RMS, if we take a PRMS, we can see that it went from 0.085 second to 0.0
36 seconds. For SRMS, it went from 0.13 to 0.051 seconds. So here we have an improvement of the RMS values that has decreased during the inversion with a reduction variance that is almost about 60% for both P and SRMS. Despite the result that we've obtained, we still have a bad ray coverage, and this is still due to the local concentration of aftershocks. So here, if we have a look on the ray distribution, we can see that we have an improvement of the ray distribution in the center of the area, but we still have a lack of ray coverage on the corner and on the edges of the area, which is going to lead to a poor resolution still. So we have to fix this issue. Before showing what we are planning to do to fix this issue, let's see what we can conclude from this second stage of seismic inversion. Well, if we have a look on the ray distribution and we make a little comparison between the first stage of study and the second stage of study, we can see that we had an improvement of the ray coverage, and this is linked to the addition of aftershocks and stations. But we still have here lack of information in the edges of the area. So we still have to fix this issue in order to have a better 3D velocity model resolution. Also, if we compare the velocity distribution for both studies, we can clearly see here that we had an improvement by adding these aftershocks and stations. We have anomalies that are way better resolved and defined, and we are observing a kind of trend beneath the section 2A, 2B. But despite these results, we still need to improve and to increase the area of interest, which is smaller, and to have better resolution of the area. So what are we planning to do is to integrate additional regional teleseismic and local events to the study in order to increase the area of interest and to cover the entire area by rays in order to obtain a velocity model that is going to show the seismogenic zone in more details, and in this way we are going to better understand what is happening in terms of tectonic process and seismic activity, hopefully. Thank you for your attention. Thank you, Ines, and thank you for take the time exactly, so the time allowed to you. So I ask the audience who wants to make a question, see if you have any questions. Okay, Luis Matias. Hello. Hello. You speak about the resolution. Yes. In tomographic images. Resolution is evaluated by checkerboard tests. Yes. Did you do any checkerboard? Because speaking generally about resolution is you need to show checkerboard tests. Have Yes. you done them? Yes. What is the size of the anomalies that you can obtain? Okay. I've done the checkerboard test, and I've obtained for the so we ran some synthetic analysis, and we tried to reproduce this checkerboard like the initial model, and it was working with size of anomalies which was about 5 kilometers in length and wide and length. And with the parameters of empty spaces, which was about 1 kilometer, and anomalies that was about 12%. So it was the best resolution for these parameters. So we could like reproduce it by running the synthetic inversion. But if I saw it right, 5 kilometer checkerboard means that your area or your volume has 4 cells, because the width is 10 kilometers and the height is 10 kilometers. So the resolution is only, if it is 5, where 5 is very poor, is really indeed very poor. Mm. So I don't believe very much on the images that you have shown, given that the checkerboard shows that only 5 per 5 kilometers are well resolved.
We are still trying for other parameters because I am currently making the checkerboard analysis in order to see what is the resolution. So like the last result that I've obtained is for these parameters, but we are still like seeing and handling which parameters can be good for the region. Okay, thank you, Luis. Thank you, Inês. Anyone have other questions? Well, may I ask, what is, in your opinion, what is the reason of this high VP-VS ratio? I mean, do you have any suggestions? The suggestion that I have is that if we are observing, in my point of view, an anticorrelation between P and S anomalies, we can it can suggest the presence of fluid contents or rocks with specific properties. But now we still don't know what is happening there, and we have to explore in more details what we can observe. Because the amount of aftershocks that we have and the resolution is not as good as that, so we still have to improve the 3D velocity model that we obtained. Okay, thank you. We have still one question, I think, from Nuno Dias. Nuno? Well, good afternoon, Inês. Hello. Sorry, I did not manage to catch the beginning of your presentation. Classes restarted today. Can you show the first slides? Because you showed several tests of including an increasing number of earthquakes. Somehow I lost. Sorry. Okay. Which one? This one? Mm-hmm. Okay. Going forward, because you said you tested first with a certain number of earthquakes, and after you include more events. This one? Ray density. The ray density, yes. Just one question, yeah. I think you have, eventually, have to check that later, but you might have an effect of an oversampling on that area. I don't know if it's part of that strength of the anomalies may be due to the oversampling of that volume and not so much of a real effect. Obviously, you can check that later after including regional earthquakes. I'm not sure if including very far earthquakes, I mean, the Barrow McGregor or even teleseismic data will help much because you are talking about a very small portion of the crust. But I do believe that including a bigger, say about 100 by 100 area rays will help and clarify if you really have that strong anomaly or not. For now, it's well, it's what the inversion gives. It's what it is. But I think that might be a bit of the oversampling and not so much of the strength of the anomalies. Okay. Okay. But more than that, I think it goes a bit with the comment of Luis regarding with the board and resolution. Obviously, because you have oversampling, you have very high resolution, but the lateral variation, it might be being a bit biased because of the concentration of information. And because of that, you have some smearing due to that. But it's really a comment, not so much a question. Okay. To check later. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you, Nuno. Thank you, Inês. Sorry? Posso só colocar expressar uma dúvida em relação a esta questão? Rapidamente, por favor. Pronto, de facto é verdade. Portanto, a grande dificuldade deste trabalho reside no facto dos epicentros estarem concentrados numa zona, portanto, muito pontual, digamos assim. E, portanto, as trajetórias são, obviamente,
digamos, cobrem muito mal a região. Por outro lado, este programa que nós estamos a utilizar também impõe uma limitação que tem a ver com a qualidade também, digamos assim, da amostragem da região, não é? E, portanto, não sei se será, digamos assim, o programa que nós iremos utilizar no futuro. Mas, realmente, existe outra campanha sísmica, portanto, da rede Doctar, que esteve mais ou menos centrada na mesma região e que poderá também contribuir para melhorar, portanto, a cobertura e a homogeneização, digamos assim, destes raios sísmicos. Portanto, será o próximo passo, talvez. Sim. Mas não apenas a filosofia da tomografia local, mas introduzindo os dados da rede Doctar, que estão muito próximos das estações que aqui estão neste trabalho. Penso eu. Não é apenas o Doctar. O Doctar pode permitir homogeneizar um bocadinho, mas continua a introduzir alguns efeitos de raios muito fortes. Há que, talvez, reduzir pesos na impressão. No Nibosh, temos que interromper. Vocês discutem depois disso. Qual será a gente depois discute, o melhor programa? Estar a falar em português, mas... Pronto, estamos em cima da hora e para não nos atrasarmos, portanto, vamos passar para a comunicação seguinte. I don't know if you want to proceed in English or in Portuguese. I will present the next communication in English, and after, if you want to speak in Portuguese, for me, it's the same. For the next communication will be is a communication, sorry, okay, regarding the disaster risk reduction and disaster risk management for cultural heritage needs and challenges of current practice. The authors are Xavier Romão and Esmeralda Palpério, and it will be presented by Xavier Romão. So, Xavier, you have the floor. Boa tarde a todos. Só aqui partilhar o ecrã. Espero que me estejam a ouvir bem. Portanto, venho fazer aqui uma apresentação um bocadinho fora, digamos, do usual que tem sido nesta conferência, porque trago aqui uma apresentação mais conceptual acerca de aspectos importantes para o setor do património cultural no contexto da gestão de riscos, da redução de riscos, não tanto na parte da engenharia sísmica, mas também englobando outro tipo de perigos. Portanto, esta apresentação será, portanto, mais virada para a questão da gestão de riscos. O que nós, hoje em dia, verificamos é que as preocupações com a redução dos riscos no setor do património cultural têm sido cada vez mais salientadas por instituições nacionais e internacionais. De igual forma, há um conjunto de programas internacionais que focam as questões da gestão e da redução dos riscos, de catástrofes em particular, e que inclui a proteção do património cultural nos seus objetivos. Em particular, por exemplo, o quadro Sendai para a redução do risco de catástrofes faz várias referências explícitas à necessidade de proteger o património cultural nos seus 4 objetivos principais. No entanto, para pôr em prática esta necessidade de proteger o património cultural, tal como para outro tipo de bem, não só o setor do património cultural, é necessário implementar de forma adequada um ciclo de gestão de riscos. Ciclo esse que, enfim, de uma forma muito simplificada, podem ver representado aí na figura do lado esquerdo, inclui, digamos, 5 elementos principais, um elemento mais dedicado à avaliação do risco propriamente dita, depois essa informação é passada para um estágio de comunicação do risco, que depois passará para um processo de análise e de decisão, e posteriormente serão implementadas medidas de redução ou de mitigação desse risco, caso sejam necessárias, e a seguir faz-será um processo de controlo e monitorização ao longo do tempo, e ao fim de algum tempo todo o processo se repete. Este ciclo não é mais do que o ciclo usual que encontramos em todos os setores e que depois terá naturalmente que ser integrado no chamado ciclo de gestão de catástrofes, dado que é, digamos, um dos elementos principais que, digamos, precede a ocorrência de um evento que depois, digamos, será, digamos, atendido em termos das fases de resposta e emergência, para depois, ao fim de algum tempo, voltarmos ao processo de mitigação e de preparação. No caso particular, digamos, do património cultural, a implementação deste ciclo de gestão de riscos encontra vários obstáculos. Alguns deles podem ser vistos como comuns a outros setores, mas há vários desses obstáculos que são efetivamente muito particulares ao setor do património cultural. Esses obstáculos vão ser aqui, alguns desses obstáculos vão ser aqui muito brevemente abordados no formato de 3 questões, que passo já a colocar.
A primeira questão é se sabemos que património cultural estamos a perder neste momento para as catástrofes, incluindo naturalmente os sismos, porque são, digamos, um dos eventos mais destrutivos, como sabemos, e têm geralmente impactos muito alargados. A segunda questão será se conhecemos e compreendemos os riscos a que o património cultural está sujeito. E a última questão, sabemos o suficiente acerca do património cultural. Essas questões vão ser muito brevemente abordadas nos próximos slides. Não são naturalmente as únicas questões, mas são talvez aquelas que eu considero mais importantes e que gostaria hoje de conversar aqui um pouco com vocês. Portanto, sobre a primeira questão, que património cultural estamos efetivamente a perder para as catástrofes? Apesar de ser possível encontrarmos algumas respostas a esta questão, nomeadamente através da informação que circula muito nos meios de comunicação social, em alguns relatórios técnicos de levantamento de danos após grandes eventos em particular, e aqui naturalmente a questão dos sismos torna particular relevância, porque há sempre um conjunto de missões de reconhecimento pós-sismo que fazem um levantamento muitas vezes bastante detalhado dos impactos, por vista de danos, e esse levantamento é geralmente feito em múltiplos setores. No entanto, se quisermos encontrar informação fiável e completa e detalhada sobre danos e perdas em património cultural, portanto, neste setor em particular, isso é uma tarefa relativamente difícil, apesar de poder não parecer. E a razão para tal resulta de vários factos. Por um lado, não há um registro sistemático do impacto das catástrofes neste setor, ou seja, no património cultural. A informação que vamos encontrar está muito dispersa por várias entidades, não tem qualquer tipo de coordenação, não é? E, por outro lado, também não há métodos e ferramentas padrão para o registro deste tipo de informação sobre património cultural. Portanto, estas são as grandes dificuldades. Portanto, a informação que nós vemos nos meios de comunicação social não são efetivamente muitas vezes fiáveis, não são muitas vezes detalhadas, não são muitas vezes completas, são muito, muito aproximadas, e quando tentamos, digamos, aprofundar um pouco essa informação e tentar perceber mais algum detalhe sobre esses aspectos, isso reverte-se de muitas dificuldades. No entanto, tendo em conta a importância deste tema, e como já veremos a seguir, a importância deste tema no ciclo da gestão de riscos, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Comitê Internacional para a Preparação para os Riscos do e-commerce estão neste momento a desenvolver um protocolo e uma base de dados para o registro destas perdas no âmbito de um projeto financiado pela FCT, o projeto REACT, Risk Indicators for the Analysis of Cultural Heritage and the Threat. Este projeto está, digamos, a decorrer já há 2 anos e está, digamos, a tentar desenvolver pelo menos o motor desta base de dados e uma primeira, digamos, versão desta base de dados que se pretende que seja, digamos, estendida e complementada ao longo do tempo. O grande objetivo desta base de dados é poder obter informação, poder fornecer informação que possa, digamos, alimentar um ciclo de gestão de riscos. Na prática, a informação sobre eventos do passado, como sabemos, poderá ser muito importante para caracterização de vulnerabilidade, digamos, para eventos futuros, identificação de soluções de reforço ou de reabilitação que podem funcionar ou não para um determinado tipo de evento, e influenciar, digamos, as decisões a tomar do ponto de vista de reduzir ou não reduzir os riscos em função, digamos, dos impactos expectáveis de um determinado tipo de evento. A segunda questão tem a ver com, digamos, o conhecimento que nós temos e a compreensão que nós temos acerca dos níveis de risco a que o património cultural está sujeito, implica, digamos, perceber qual é o nosso ponto de partida neste setor em particular. Ora bem, na prática temos bens culturais que são geralmente únicos, complexos e que possuem múltiplos valores. Por outro lado, os métodos de avaliação de risco mais detalhados são normalmente difíceis de aplicar ao património cultural. Geralmente estes elementos têm um componente físico e complexo e desconhecido. Relembro a apresentação foi feita imediatamente antes do intervalo sobre, digamos, o desenvolvimento de modelos numéricos para, digamos, previsão do comportamento sísmico das estruturas históricas e patrimoniais, e como foi sobejamente na altura lembrado, isto é de extrema dificuldade de calibração. Portanto, estes aspectos não são de facto fáceis de tratar, digamos, numa escala grande, porque na prática outro fator importante aqui é que o património cultural em risco é vasto. É necessário avaliar o risco de muitos elementos patrimoniais para múltiplos perigos. E depois, naturalmente, vem o outro problema que todos nós conhecemos, é que os recursos disponíveis geralmente são poucos. Temos geralmente pouco tempo, poucas pessoas e pouco dinheiro para avaliar tudo isto. Portanto, há aqui um conjunto de dificuldades, digamos que
que não podemos deixar de olhar de frente e que fazem com que este setor, digamos, tenha, digamos, ou requira uma abordagem particular. Além destes pontos, e não o último ponto que nós geralmente tendemos a esquecer, é que o facto é que as avaliações de risco têm de ser feitas regularmente, ou seja, têm que atualizar os resultados regularmente. Portanto, mesmo que eu faça um estudo muito detalhado, digamos, num certo ponto no tempo, eu na prática teria que repetir esse estudo detalhado, digamos, passado algum tempo, passado um ano, passado 2, porque as condições vão mudar. E isso faz com que muitas vezes não seja possível, porque se eu gastei, digamos, se eu fiz um investimento de grande dimensão para fazer um primeiro estudo, geralmente não vou conseguir repetir esse investimento com a mesma dimensão passado pouco tempo. Portanto, na prática, eu preciso aqui de um conjunto de, digamos, metodologias e abordagens que são específicas do património cultural para poder tratar o problema, digamos, que tem uma dimensão apreciável. Por outro lado, é importante perceber que a abordagem escolhida para avaliar o risco em património cultural não pode ser, digamos, desligada, digamos, da escala e dos objetivos do processo de gestão de riscos, onde essa avaliação se vai inserir, e em particular também do tipo de património que vai envolver. Por exemplo, do ponto de vista da escala, podemos estar a falar da análise apenas de um bem, seja ele imóvel ou móvel, ou da análise de um conjunto de bens, de uma área, uma região, vários bens imóveis ou uma coleção, digamos, de bens imóveis. Por outro lado, do ponto de vista dos objetivos, podemos estar a falar de estabelecer políticas e estratégias de mitigação do risco, ou apenas para definir medidas para reduzir os potenciais danos e perdas, ou ainda muito mais simples, talvez apenas monitorizar a evolução dos potenciais danos e perdas. Portanto, consoante estes objetivos, a análise poderá ter que ser diferente ou poderá ter um nível de profundidade diferente. E, finalmente, do ponto de vista do tipo de património que está aqui em jogo, podemos querer abordar apenas património imóvel, poderá ser edificado, integrado ou natural, ou podemos querer abordar património móvel ou ainda o património imaterial, ou ainda combinações de tudo isto. Portanto, na prática, há aqui um conjunto de cenários, de múltiplos cenários possíveis, de uma grande variedade de objetivos e de cenários possíveis, que requerem, naturalmente, abordagens provavelmente muito mais específicas do que em alguns outros setores. Atendendo então à variabilidade deste tipo de cenários e focando em particular no risco para património edificado, se quisermos, portanto, imóvel edificado, vamos aqui propor uma possível abordagem, digamos assim, uma abordagem a 2 níveis. Um primeiro nível 1, em que vamos aplicar uma análise de risco a um grande número de bens patrimoniais, utilizando abordagens tipificadas, que poderão incluir ou não a existência de património móvel, no caso dele ser relevante. Este nível 1, na prática, tem como objetivo hierarquizar os bens patrimoniais em análise, não é? Consoante o seu nível de risco, para um certo perigo, não necessariamente o risco sísmico, mas poderá ser para outro tipo de perigo qualquer, identificando em particular os bens patrimoniais que vão necessitar de análises adicionais, análises mais detalhadas. E nestes casos, passamos então para um nível 2, em que repetimos a análise de risco, mas agora recorrendo a uma metodologia muito mais detalhada que permite obter resultados muito mais finos, muito mais refinados e eventualmente determinar se haverá necessidade ou não de medidas de redução do risco ou de implementação para reduzir o risco. Neste contexto, nesta abordagem global e no contexto em particular das metodologias de nível 1, estamos neste momento a desenvolver várias abordagens para diferentes tipos de perigo no âmbito do já referido projeto FCT REACT, não é? Para, digamos, atender a estes possíveis cenários de análise para diferentes tipos de risco, em particular riscos de cheias, riscos de incêndio e o risco sísmico, considerando também diferentes tipologias de património cultural. Este trabalho tem vindo a ser desenvolvido e começou pela área do risco sísmico, já ainda com base numa parceria de há vários anos com a ANPC, e entretanto agora, com base neste projeto, temos vindo a estender, digamos, o tipo de perigos que são abordados para a parte dos incêndios e para a parte das cheias. Muito brevemente, esperamos ter um conjunto de propostas consolidadas para estas 3 ações, para estes 3 perigos, que nos permitam fazer, digamos, as tais análises de nível 1, que permitirão hierarquizar, digamos, um conjunto de bens patrimoniais que podem estar em risco, ou que vão necessitar das tais análises mais detalhadas, mas também um outro conjunto que podemos dizer, ok, com base nesta análise, não há necessidade de recorrer, digamos, a análises mais detalhadas para perceber se é necessário reduzir ou não o risco, porque este primeiro nível de análise permite-nos determinar que estes bens não estão em risco. Finalmente, abordando agora a última questão, a terceira questão, sobre se sabemos o suficiente sobre o nosso património cultural. Esta questão pode parecer um pouco estranha, mas na prática resulta de uma constatação das nossas próprias atividades, digamos, de inspeção em
edifícios em património cultural. Porque nós verificamos que são muitas vezes realizadas essas inspeções técnicas a um determinado edifício, a um determinado bem cultural, muitas vezes inspeções essas realizadas com múltiplos objetivos, realizadas por várias instituições, mas na prática o que verificamos é que essa informação não é recolhida de forma sistematizada, não é? E não fica geralmente compilada num único instrumento, seja ele um documento escrito, seja ele uma base de dados, não é? E, portanto, essa informação que não está, digamos, compilada, que não está sistematizada, é quase, muitas vezes, pode-se pensar que é informação quase perdida. É informação que eu não consigo reutilizar porque não sei onde é que ela está, muitas vezes. E, portanto, de forma a tornar esses processos um pouco mais eficientes e de forma a facilitar a reutilização da informação recolhida nessas inspeções, torna-se importante desenvolver um conjunto de instrumentos adequados para fazer essas inspeções, nomeadamente fichas técnicas de inspeção que sejam já formatadas de acordo com o que queremos, digamos, recolher e com a possibilidade já de olhar para o futuro pensando assim, esta informação vai-me ser útil no futuro para algum processo mais à frente, seja ele de reabilitação, seja ele de monitorização, seja ele de análise de risco. Neste caso em particular, temos vindo a desenvolver um conjunto de formulários com estes objetivos para um certo tipo de tipologia de património de bem cultural, neste caso igrejas e, num caso muito particular, as igrejas da Rota do Românica em Portugal, onde fizemos os primeiros testes deste tipo de formulários, em que na prática o formulário está já perfeitamente dividido num conjunto de elementos que queremos, digamos, inspecionar e para os quais queremos recolher informação que, na prática, poderá vir a ser útil no futuro, após processamento e após, digamos, a organização sistematizada. Na prática, o que queremos fazer é, com base nesta informação e, digamos, na gestão dessa informação, estabelecer aqui um instrumento de gestão de um conjunto de bens patrimoniais com características que podem ser muito semelhantes ou não. Na prática, o que nós queremos é que esta fita permita, assim, uma maior eficiência, digamos, na gestão de um imóvel ou de um conjunto de imóveis, que permita um tratamento estatístico da informação recolhida para, na prática, poder até otimizar estratégias de gestão de intervenções no futuro e, globalmente, permitir uma organização centralizada e sistematizada da informação que foi sendo recolhida. Na prática, como eu disse há pouco, essa informação pode ter múltiplos fins, pode ter fins de monitorização, pode ter fins de agendar, digamos, operações de manutenção e pode ter, e terá certamente, fins para desenvolver análise de gestão de risco para múltiplos perigos. Para terminar, apenas deixar aqui umas notas finais, apenas voltar a salientar que, no contexto de património cultural, a implementação de ações de redução e de gestão de riscos requer desenvolvimento de ferramentas muito específicas e adequadas às particularidades deste setor. Aqui apenas falámos em três questões muito brevemente, mas há outras mais que são igualmente importantes, nomeadamente se pensarmos nas questões de valor patrimonial e da perda de valor devido, digamos, a grandes catástrofes. E numa resposta, digamos, a estas necessidades, foram aqui brevemente abordados, como eu disse, alguns desenvolvimentos em curso no contexto da recolha de danos e perdas resultantes de catástrofes, da avaliação de risco para múltiplos bens patrimoniais e da gestão de informação técnica relativamente aos quais esperamos ter alguns resultados e algumas propostas finais brevemente. Muito obrigado. Obrigada, Xavier. Portanto, alguém quer pôr alguma questão ou algum comentário? Portanto, achei a comunicação muito interessante, sobretudo, portanto, vamos lá ver o assunto que trata, não é? E a dificuldade que é, enfim, a complexidade deste assunto é realmente relevante e pronto, e eu acho que alguém tinha que pegar nisto e ainda bem que foram vocês que pegaram nisto, porque acho que é um assunto que nos interessa a todos. De qualquer modo, vejo uma tarefa bastante grande, complexa e vai passar para as próximas gerações, não vamos ser nós, não vamos ser nós, com certeza, porque dada a complexidade e o tamanho, enfim, o trabalho que há ainda em curso, portanto, ou se faz, penso que vocês estão a fazer sectorialmente, ou seja, estão a começar pelas igrejas, etc, portanto, é preciso programar isso tudo, mas de qualquer modo é um trabalho muito interessante e espero que num próximo congresso que nós iremos fazer, que possas apresentar alguns resultados já sobre este assunto. Portanto, se não há mais perguntas, ou enfim, ou se não há nenhuma pergunta ou comentário, nós vamos se calhar passar então, estamos dentro da hora, estamos no horário correto, vamos passar então para a Keynote Lecture. Portanto, a Keynote vai ser apresentada pelo o professor Luís Matias, que, peço desculpa,